Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima madrugada para você que está vendo esse vídeo. Meu nome é Mati e finalmente chegamos na segunda temporada de Code Geass. E nessa temporada é onde o bicho pega, então não vamos enrolar muito nessa introdução e vamos direto para o vídeo. Antes de continuarmos, temos que voltar na última cena da primeira temporada, que antes daquela cena dos dois apontarem a arma um para o outro, teve uma cena extra que foi adicionada nessa segunda temporada, onde o Suzaku disse a Lelouch que ele não precisava o perdoar, porque ambos eram amigos e essa foi a decisão que ele mesmo tomou para ele. E então ocorre aquela cena onde houve um tiro, e aqui o Lelouch não ironicamente havia atirado para matar o Suzaku, mas o mesmo conseguiu desviar da bala na mesma hora. E eu não sei se esse fato diz mais sobre o reflexo de Suzaku ou sobre a mira do Lelouch. O Suzaku, por sua vez, havia atirado na arma do Lelouch para desarmá-lo, partindo para cima dele, o imobilizando e tirando do seu peito aquela Sakuradita, e então aponta sua arma para Kallen, que estava tentando impedir ele, perguntando se ela queria mesmo defender aquele homem que usou tanto ela quanto os japoneses. E então ela, que estava completamente transtornada, fugiu dali naquele momento. E após isso ocorrer, o Suzaku levou o Lelouch até o Charles e pede para ele um cargo de Knight of Rounds, que basicamente eram os 12 melhores cavaleiros de Britânia. O Lelouch fica revoltado com essa situação do Suzaku entregando ele por um cargo, e para se defender, o Suzaku responde que vai mudar o sistema por dentro, como ele sempre havia dito, nem que ele tivesse que vender o próprio amigo para o Charles, que gostou dessa atitude dele e concedeu a ele esse desejo, e o ordena que levante a cabeça de Lelouch, mais claro, cobrindo o próprio Geass. E então o Charles chega mais perto e revela para Lelouch ter um Geass, que era capaz de manipular memórias. Então bagunça as memórias de Lelouch, o fazendo esquecer de várias coisas importantes e basicamente moldando uma outra vida para ele, o fazendo esquecer de Nunari, de Marianne e até mesmo que ele era o Zero, o tornando uma pessoa completamente comum para usar de bait para algo que eu tirei ainda nesse vídeo. E agora avançaremos no tempo, pois se passou um ano desde a Black Rebellion, que foi como ficou conhecido o ataque que o Zero e os cavaleiros fizeram a Tóquio, e a Área 11 desde então mudou, já que os japoneses, por sua grande maioria, apoiaram o Zero naquela loucura e por consequência disso estavam sofrendo o dobro de preconceito e trabalhos forçados, e aqueles que foram pegos fazendo parte da revolução estavam sendo executados publicamente por Colares, que era o novo vice-rei e que estava no comando da Área 11, não dizendo por agora o que aconteceu com Cornélia. E também diversos membros dos cavaleiros foram capturados com vida após a Black Rebellion, esperando apenas a sua execução, sendo eles o Tamaki, que ainda acreditava que Zero estava vivo, a Nagisa, que era uma daquelas 4 espadas sagradas, que passou a odiar o Lelouch depois daquilo por acreditar fielmente que ele abandonou eles e os traiu, o Og, que ainda tinha um pouco de fé em Zero, e Todo, que estava acreditando que não tinha importância falar sobre o Zero por agora, já que acreditava que ele já estava morto. E por falar em Zero, o Lelouch agora voltou à sua vida normal escolar de antes, e Violeta agora por algum motivo era professora naquela escola e apareceu perseguindo Lelouch, que estava tentando matar a aula. E após uma cena de fuga à la Code Geass, ele, assim como no primeiro episódio da primeira temporada, foi jogar xadrez por estar entediado, estando no banco de passageiros da moto de Rivals que estava sendo pilotado por Rolo, que você não conhece ele por agora, mas basicamente era um cara que estava se passando como irmão de Lelouch, que claro, o Lelouch estava acreditando nisso por causa da reescritura de memória que o Charles fez. E então os dois vão até a Torre de Babel, que não é aquela da Bíblia, mas sim um edifício gigantesco que tinha um cassino e um shopping lá dentro. E no caminho para lá, o Lelouch demonstrava não ter aqueles mesmos pensamentos ambiciosos de antigamente, mas ao mesmo tempo tinha alguns traços de seu eu antigo. E também achava que o Zero e os Elevens fizeram uma tolice nessa rebelião, achando que deviam ter continuado calados por saber que não podiam fazer nada contra a Britânia. Algo que vai envelhecer mal já nos próximos 2 minutos desse vídeo. Mas bem, no caminho inteiro ele estava sendo observado de longe por
por uma equipe de Charles. E o motivo disso é que eles estavam usando o Lelouch para atrair a C2. E chegando no cassino, ele esbarrou sem querer com Kallen, que estava trabalhando no local e acabou sujando o uniforme dele nesse esbarrão que eles tiveram. E então ela tenta secar suas roupas estando completamente submissa, com o Lelouch dizendo que não havia necessidade disso por ele saber que a grande maioria dos japoneses odiavam essa hierarquia que Britânia jogou neles, e ele até que concordava e entendia os japoneses por isso. Mas ela diz que mesmo que o oponente esteja errado, os fracos têm que obedecer os fortes e aguentar calados. E aqui vai a contradição que eu disse, já que o Lelouch se enoja com essa fala. Então ela nesse momento é assediada por um gordo que estava no local, esse conhecido como Black King, um mafioso famoso, e também o motivo do Lelouch estar no local, pois ele foi lá para desafiar ele numa partida de xadrez. E como eu falei, essa cena inteira demonstra que no fundo o Lelouch ainda era contrário à ideia de Britânia dos fracos obedecerem os fortes, né? E obviamente ele é o Lelouch, né? Então ele vence completamente fácil aquele jogo de xadrez, e por causa disso ele é acusado de cheatar para que a reputação do mafioso não seja atingida, né? E ele falou que forjaria algumas provas para fortalecer essa narrativa e também ia capturar o Lelouch, muito provavelmente para torturar e matar ele. Mas quando ele fez isso, o prédio foi atacado e a Kallen aproveitou isso para espancar os mafiosos, pegar o Lelouch nos braços e sair correndo com ele dali. O que acontece é que C2 reuniu alguns sobreviventes dos cavaleiros para fazer um ataque para recuperar o Lelouch e também tentar recuperar as memórias dele. E claramente Kallen também estava envolvida nesse esquema. E quem também estava no meio era Urabi, um dos 4 lâminas sagradas que por algum motivo conseguiu fugir daquela rebelião. O que eu estou pensando agora, como a C2, Kallen e qualquer outra pessoa sabem que o Lelouch ia naquele local, né? Já que a Kallen estava trabalhando lá justamente para conseguir o Lelouch de volta. Eu não sei se tem alguma conexão com esse senso, eu acho, da C2, se eu posso dizer assim, porque me fugiu a palavra, dela saber onde o Lelouch pode estar e etc, tá ligado? Eu não sei se é isso, o anime não explica também. Deve ter alguma explicação, mas eu procurei e não achei. Então se você sabe a explicação para eles saberem disso, ou se é apenas aquela pira do extrasensorial da C2, como eu tô teorizando aqui, escreva aí nos comentários, tá ligado? Porque eu realmente não sei. Eles estavam invadindo com Nightmares pelo topo após uma série de bombardeios feito por um Zeppelin, fazendo o prédio virar um completo caos, e nesse caos, do nada, a Kallen é empurrada pelo Gasparzinho e o Rolo aproveita para pegar o Lelouch e fugir dali com ele. E guarde esse acontecimento estranho pro futuro, que vai fazer sentido já no próximo vídeo. Enfim, os soldados de Charles invadiram antes do próprio vice-rei agir e estavam em busca, obviamente, da C2. E a mesma estava pilotando aquele Nightmare antigo do Lelouch com capacete personalizado e conseguiu chegar até ele e o oferece a mão. E com os soldados britanianos chegando naquele exato momento e atirando em qualquer pessoa do local. E o Lelouch, que não estava entendendo o motivo daquele Nightmare lhe estender a mão, não viu outra alternativa senão fugir dali com o Rolo, indo até uma área que estava em construção naquele local, e então um cavaleiro do nada atacou eles gratuitamente, e após um tremor acontecer, o Lelouch despencou de um lance de escadaria que tinha naquele local, mas foi salvo por uma lona que estava ali. Eu não sei bem se é lona o nome disso, mas por esse negócio aí que tá na tela, né? Então Lelouch sobe alguns andares desesperado para salvar o seu irmão que ficou para trás, e chega no andar onde havia diversos corpos mortos, achando que foi os cavaleiros que fizeram aquilo, e viu que a foto de Zero estava em um dos corpos, percebendo que muitos japoneses ainda tinham confianças nele. E então toma um susto ao ver o Nightmare ali, mas era apenas C2 que se revelou para ele e disse para confiar nela, que os dois antigamente eram cúmplices, e quando ele se aproxima dela, a mesma tomou um tiro pelas costas e o Lelouch foi correndo para pegar ela em seus braços, evitando a sua queda no solo. E quem atirou eram os homens enviados por Charles, que, como eu já disse, estavam usando Zero como um bait para atraí-la, anunciando isso para o Lelouch e dizendo que agora iam descartá-lo. Mas antes disso acontecer, surpreendendo a todos
todos que estavam no local, a C2 novamente revive, né? E nos braços de Lelouch, toca no seu rosto, beija ele e revela a ele uma visão para dizer sobre tudo o que ocorreu e do porquê de sua vida atual ser tão monótona, já que ela era uma farsa. Com ele se lembrando de vários acontecimentos por causa dessas suas visões e recuperando também o controle sobre o próprio Geass. Percebendo que todo esse tédio e inquietação de sua vida que ele estava tendo no último ano eram somente porque no fundo ele estava tentando rejeitar o Geass por ser contra a sua própria natureza. Algo parecido com o que aconteceu com a Eufêmia anteriormente, né? E então, como óbvio paralelo ao primeiro episódio de Code Geass, ele então se levanta e pede para que todos aqueles soldados fossem conhecer o Raditz no inferno. E então eles obedecem. Então ele dá uma de Kaneki Ken e diz que por todo esse tempo com falsas memórias, ele estava achando que alguma coisa estava errada. Mas agora que recuperou elas, ele finalmente percebeu que quem estava errado na realidade era o mundo. E eu vou usar isso para claramente fazer uma propaganda gratuita do único resumo completo do canal, além de Hello World, né, que tem também. E eu vou aproveitar também para fazer propaganda gratuita desse vídeo de 2 anos atrás, quase ninguém viu. Mas enfim, o Urabe e a Kallen chegam na hora também no local com seus Nightmares e se ajoelham na frente de Lelouch para que ele possa dar as próximas ordens. E antes de continuar, eu tenho que dizer que o vice-rei Calares estava recebendo a visita de 2 membros da Federação Chinesa em um local ali perto da Torre de Babel. E um desses membros era um espadachim que até mesmo apareceu de relance ouvindo uma das transmissões de Zero na primeira temporada lá pro episódio 23 e 24. Então Calares, vendo tudo o que estava acontecendo na Torre de Babel, sai dali para acomodar o ataque contra os Cavaleiros Negros que estavam no local. O Lelouch obviamente questiona a C2 quem deu o Geass para o Charles e ela confirma que não foi ela. E ela também informa para ele que a Sayoko, que era a empregada dele, e o Judge Hart fugiram e conseguiram abrigo na Federação Chinesa. E naquele momento ele se lembra de Nunnally e também que o Hollow não é o seu irmão, se perguntando quem era ele e então rouba um Nightmare britaniano que chegou logo ali depois para ter a localização de todos os soldados de Britânia e foi até a sala de controle do prédio e baseando-se no layout do prédio e na localização dos Nightmares inimigos, ele monta uma estratégia e coordena os cavaleiros. E obviamente, mesmo em menor número, eles estão vencendo por causa desses comandos de Zero. E Kallen então sai de seu Nightmare para ter uma conversinha com Lelouch a sós. E então aponta uma arma para ele e diz que ele mentiu para ela esse tempo todo. Não somente sobre ser o seu colega de classe, mas também sobre o Geass. E ela aproveita para perguntar para ele se a fidelidade que ela teve por todo esse tempo não foi o efeito do Geass. O que o Lelouch responde dizendo que a lealdade dela veio do próprio coração dela e pede para ela comemorar porque isso foi escolha dela. Ela decide acreditar nas palavras do Lelouch, ainda mais que, né, o próprio fato dela questionar se ela tá ou não sobre o efeito do Geass já prova que o Geass não tem nada a ver com isso. Então ela decidiu acreditar nas palavras de Zero, mas não em Lelouch. Esse que logo após isso teve esse momento meio safado, né? Mas logo em seguida ele se redimiu. Então tá, beleza. Bicho safado. E chegou os reforços juntos do vice-rei Colares. E vendo o número desses reforços, o Lelouch não se intimidou nem um pouco e lança logo na Idwin. Mas, diferente da fraude, esse daqui vai vencer mesmo. Colares havia feito uma estratégia para deixar os cavaleiros com apenas uma rota de fuga e se posicionou logo nessa rota junto de suas tropas para encurralá-los. Porém, o Lelouch já havia percebido isso e deixou o C2 para plantar algumas plantas em alguns andares mais abaixo. Mas o imprevisto aconteceu nesse exato momento. Um Nightmare não identificado apareceu com uma velocidade absurda, eliminando tropa após tropa dos cavaleiros e chegando com facilidade até o Lelouch, que foi protegido por Urabe e Kallen. Urabe então pede para Zero fugir e que cuidariam desse Nightmare estranho, mas o Lelouch se nega a isso e diz para ele não agir como se ele fosse descartável. E essa simples fala faz o Urabe ganhar um respeito pelo Lelouch. E uma observação é que o Urabe também já sabia que o Zero era o Lelouch porque ele foi um dos 2 Nightmares que resgatou ele, né? Algumas tropas conseguiram identificar que esse Nightmare misterioso era um derivado do Lancelot, mas algo estava errado porque a sua velocidade era realmente muito absurda. Era quase como se fosse um teletransporte. E quando chegou até Lelouch,
o mesmo fica puto porque o único que ele aparentava suportar fazer todo esse alarde e matar diversas tropas era o Suzaku. E bem, mesmo o Urabi e Kalen o encurralando, ele se teletransportou e ainda inutilizou o tiro especial do Guren 2, aquela manopla no caso, né? E chega ainda mais perto de Lelouch, que só não foi eliminado porque o Urabi conseguiu o proteger em cima da hora e pediu para Kalen continuar defendendo o Lelouch. E então deu um ataque sepulcro no próprio Nightmare dele para atingir aquele estranho robô, explodindo a si mesmo ali, mas não causou quase nenhum dano àquele Nightmare. E para a sorte de Lelouch, ele só não perdeu a Kalen também, porque nesse exato momento os preparativos da C2 ficaram prontos e o Lelouch então, antes de fazer o seu próximo movimento, dedicou ele em nome do sacrifício de Urabe, então explodindo um dos níveis inferiores do prédio e aproveitando o caos da explosão, fugindo daquele Nightmare. A explosão foi feita num andar estratégico de modo que metade do prédio caísse em cima do carro real que Colares estava, assim matando ele na hora e toda a sua tropa também que estava ali presente. O Gifford não estava ali, pois ficou responsável por ficar com os visitantes da Confederação Chinesa, mas toma a decisão de comandar as tropas após o Colares morrer em nome da princesa Cornélia. Porém, nessa hora, o Zero hackeou a emissora de TV de Britânia com um código deixado por Judge Hart anos atrás, fazendo assim o mesmo que estava assistindo a transmissão perceber que esse Zero que estava na TV não era um farsante, pois o Zero era o único que saberia desse canal que ele deixou para trás. Porém, antes de prosseguir, devemos falar que Charles estava ciente que a C2 havia mordido o bait e, nesse meio tempo, levou o Suzaku até aquele local que ele sempre aparecia na primeira temporada. E bem, o Suzaku era o único dos 12 cavaleiros que sabia sobre o Guias e sobre o Zero ser o Lelouch, e por isso o Charles o mostrou aquele lugar que se chamava Espada de Akasha, que era uma arma capaz de destruir Deus. E logo após eles saírem daquele local, eles veem a transmissão de Zero que estava rolando na TV. O Suzaku então percebe que o Lelouch recuperou as memórias e a C2 escapou do bait que o Charles havia feito. E qual foi o discurso de Zero para as redes nacionais? Bom, ele anunciou não somente seu retorno, como também a refundação dos Estados Unidos do Japão, tendo início no castelo que estavam os representantes da Federação Chinesa que ele invadiu, aproveitando o caos que estava acontecendo após a explosão da Torre de Babel. Ficando ali porque, obviamente, se Britânia atacasse aquele local, geraria um conflito diplomático gigantesco com a Federação Chinesa. E óbvio, para ficar naquele local, ele usou guias num dos representantes da Federação Chinesa. O outro desconfiava de alguma coisa estava errado, mas por agora decidiu seguir o seu caminho. E nesse momento, aquele Nightmare misterioso chegou no local e mostrou que o piloto era nada mais nada menos que o Rolo, que possuía um guias e iria usar ele para entrar no consulado. Porém, ele recebeu uma ligação de Lelouch perguntando aonde ele estava, deixando o Rolo completamente confuso, já que Lelouch disse estar na escola e Vileta confirmou isso logo em seguida. Assim, então, ele decidiu não atacar aquele Zero por achar que se tratava de um Zero falso. Porém, o que aconteceu foi que antes do discurso que o Zero fez, ele e C2 mudaram de lugar e todo esse discurso que ele fez, na verdade, foi fruto de uma gravação de voz que estava no local. Algo que nem mesmo a própria Kalen sabia, descobrindo isso logo depois do Zero sair e dizendo para C2 não esconder esses segredos deles quando eles fizessem isso, o que C2 aproveitou para farpar com ela. E eu também vou aproveitar para terminar o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo e eu testei um novo estilo de introdução aqui do canal, né, nesse vídeo, usando 3D em imagens estáticas. Eu tive que ver alguns tutoriais na internet, eu tive que me matar, fazer algumas besteiras. Demorou cerca de 1h30 pra fazer ele, só esses 10 segundos iniciais. E me digam aí alguma sugestão pra mim mudar ele, etc, pra mim melhorar, né. Então espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui.